Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, pela TV SEAC do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco, mais uma vez, o orador espírita de muita cultura, muita facilidade de contato, respostas muito interessantes, Moisés Rossi. Olá, amigos, é mais uma vez uma grande oportunidade estarmos aqui. Vamos trocar ideias sobre a vida, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espiritismo. Nós vamos falar novamente hoje, como fizemos em alguns programas anteriores, inclusive com a presença de Moisés, sobre laços de família, sobre educação de filhos, sobre dissolução conjugal. Moisés, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, há uma expressa proibição em relação ao adultério. O adultério é pecado perante a posição da doutrina espírita? Para a doutrina espírita não existe o pecado. O pecado seria uma ofensa a Deus e ela foi criado com Moisés. Quando Moisés, toda a regulamentação que ele passou para o povo, ele falou que era Deus que tinha ordenado, e se Deus ordenou e você não cumpre, é uma ofensa a Deus. Então, para o Espiritismo, não existe a figura do pecado, existe a figura do erro. O adultério é um erro, não é? É um erro grave porque complica a nossa vida presente, a nossa vida futura. Complica a vida de quem está próximo de nós, sofre o cônjuge, os pais dos dois lados, filhos, parentes, todos acabam se envolvendo numa situação em função de um erro que a gente comete. O ser humano é monogâmico, logo nós devemos casar, estarmos com um parceiro e permanecermos com ele. Fora disso, nós estaremos nos equivocando, estaremos errando e sofreremos, infelizmente, a consequência dos nossos erros para aprendermos a não errar mais. Pois é, eu estive recentemente na capital do estado de São Paulo e à noite, na noite do domingo, eu encontrei algo que inusitado para mim. Muitos casais homossexuais, rapazes, moças andando de mãos dadas, trocando carícias, coisa que eu nunca havia visto na minha vida. Não que eu tenha qualquer preconceito, mas eu notei que os outros rapazes, os outros jovens, estão aceitando isso com muita naturalidade. O que é isso? Isso é uma ocorrência com muita naturalidade, não é? O homossexual, ele, infelizmente, a sociedade ainda não consegue compreendê-lo. Nós somos espíritos. Quando Deus nos cria, nós não somos homens ou mulheres. O que dá a conotação masculina ou feminina é o corpo. Mas o espírito, a princípio, não tem essa conotação. Quando nós vamos reencarnar, nós nos preparamos para aquele tipo de corpo que nós vamos usar naquela encarnação. E muitas vezes, para aprendizado, para crescimento, para desenvolvimento nosso, como acontece em qualquer outro ângulo do relacionamento, do caráter, da moral do ser humano, nós vivenciamos episódios específicos que vão nos ensinar. O homossexual nada mais é do que uma situação dessas. A pessoa tem uma psicologia masculina e reencarna num corpo feminino, ou o contrário, então ele não se adapta ao corpo que usa. Ele olha no espelho, gostaria de ver uma figura masculina, vê uma figura feminina, por exemplo, ou o contrário. Nada mais que isso. Agora, o que nós precisaríamos compreender é que o afeto, ele é independente da sexualidade propriamente dito. Quando você vê um casal homossexual, você imagina o sexo. Eles estão imaginando o sentimento. Sexo você faz alguns segundos por dia ou em alguns dias. O sentimento você tem 24 horas por dia. Então, quando nós vemos um casal hétero ou homossexual, nós precisamos imaginar no sentimento que eles nutrem e não na relação sexual que eles fazem. Quer dizer que o Espiritismo não proíbe esse tipo de relacionamento? Como que alguém pode proibir uma tendência da qual a pessoa nasceu com ela? Como é que nós vamos proibir uma mulher de ser mulher? Ela é um espírito que se sente do sexo feminino, está usando um corpo feminino, ela nasceu assim. O homossexual tem uma psicologia diferente da sua morfologia, mas ele nasceu assim.
Ele não escolheu, num dado momento, ser homossexual. Em alguns casos, sim. Mas nós estamos falando na homossexualidade tradicional, não é? A gente percebe a criança desde a tenra idade, com tendências, não é? Com sensações do outro sexo. Quer dizer, ela nasceu desse jeito. Então nós vamos proibir o quê se ela nasceu desse jeito? Faz parte da encarnação dela. Então você está proibindo ela de existir. O Espiritismo não tem nada contra nenhum tipo de situação que a pessoa nasça. Branco, preto, amarelo, um país, outro país, homossexual, heterossexual, enfim. Quando nós nascemos com uma tendência, ela nos está imposta para um aprendizado numa determinada encarnação. Não quer dizer que foi homossexual na encarnação anterior, não quer dizer exatamente que possa ser homossexual na próxima encarnação. Quer dizer apenas que está vivenciando um momento do seu aprendizado eterno. Pode-se dizer que a mulher que hoje é homossexual e tem tendências masculinas foi homem na vida anterior? Existe uma tendência natural para caminhar para esse lado e as nossas reflexões, elas acabam tendo essa tendência. Não é que seja obrigatório, mas é o mais óbvio, não é? Um corpo feminino hoje que abriga um espírito que se sente do sexo masculino, possivelmente ele tenha tido uma encarnação do sexo masculino na outra encarnação. E para o seu aprendizado, porque tem muita gente que fala o seguinte, não, ele foi homem em todas as encarnações, agora nasceu mulher, é por isso que está assim. Não, então Deus jogaria a gente aqui de qualquer jeito. Não é assim que acontece. Quando há uma situação específica em um encarnado, é porque ele precisa daquilo para o seu aprendizado. Deus é amor. Ele não joga dados, ele não põe nós aqui ao acaso. Há um planejamento minucioso para nascermos. Alguém pode nascer, por exemplo, muito belo, muito rico ou homossexual. Ao meu ver, é a mesma coisa. Ser rico é difícil. Deus falou, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não tinha nada contra o rico. A dificuldade. A beleza é uma prova muito difícil. A homossexualidade, pela discriminação, ainda no nosso meio, é uma prova difícil. Mas é mais um impulso de progresso. Apenas isso. Pode ter ocorrido na vida anterior um mau uso do sexo ou um preconceito que agora se reflete? Tudo que nós precisamos aprender é porque nós não sabemos. Logo, não é? A gente vem aprender aquilo que nós erramos e que nos incomoda mais e nós precisamos aprender. Então, nós não podemos dizer que todo homossexual teve desvios de relacionamento sexual no passado ou excessos. Não todos, mas fatalmente alguns com certeza. Eu conheço uma pessoa que foi fazer um estágio nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele era bastante preconceituoso com relação à cor da pele. Você tem ideia que família que o acolheu lá nos Estados Unidos? Próximo bloco, a gente conversa sobre isso. Voltamos já já. Você já acessou o novo site do Centro Espírita Amor e Caridade? Temos uma casa espírita inteirinha para você no ambiente virtual. Aqui você encontra tudo o que acontece em nosso Centro Espírita, como escolher o seu próximo grupo de estudo, buscar uma terapia espiritual se estiver precisando, ou consultar os palestrantes do mês e agendar a sua presença. E você também pode assistir às palestras pela internet, acessando nossa página do Facebook ou canal do YouTube. E tem muito mais. Se você procura pela mensagem da doutrina espírita, conheça nossos canais de divulgação. Neles você acompanha a programação da Rádio SEAC, acessa a nossa editora SEAC ou lê seu jornal Momento Espírita online. Pensa que acabou? Não deixe de conhecer o premiado e dedicado trabalho filantrópico do SEAC. O Centro Espírita Amor e Caridade possui 11 diferentes projetos sociais e filantrópicos em Bauru, contando com mais de 600 voluntários. Conheça suas atividades, seus objetivos, vagas disponíveis para voluntariado e como ser um apoiador do projeto. Centro Espírita Amor e Caridade, um SEAC inteiro para você. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje. Moisés, uma pessoa foi para os Estados Unidos e ela aqui no Brasil era muito preconceituosa com relação à cor da pele. Você pode imaginar que tipo de família o recebeu lá nos Estados Unidos?
Com certeza, é muito fácil a gente imaginar isso, até porque a vida nos traz aquilo que a gente precisa para a gente aprender. Fatalmente, ele deve ter ficado nos Estados Unidos com uma família da cor negra. Isso, não é? isso mesmo. Seria tão importante se a gente pudesse se relacionar. Você tem preconceito com alguém? Conheça alguém, converse, conheça a vida dela, conheça o seu íntimo, o seu sentimento. Você vai ver que normalmente são pessoas boas e a gente tem preconceito à toa. Nós deveríamos lutar muito contra os nossos preconceitos, até porque a gente vai ter que aprender a não ter. Que tal a gente aprender vivenciando, se relacionando e não tendo que passar, não é, um estágio obrigatório numa família que você não tinha conseguido ainda se livrar do preconceito? E é claro, com certeza ele se livrou do preconceito, porque deve ter sido muito bem recebido e amparado lá. Muito bem recebido. Na minha faculdade, na minha juventude, Moisés, eu comentei com um amigo assim, puxa vida, eu não vou com a cara daquele fulano. Essa pessoa me disse uma frase que eu guardei para o resto da minha vida. Ele disse assim, quanto mais convivemos com as pessoas, mais aprendemos a superar seus defeitos. O que você entende disso? Exatamente, a gente precisa saber quem é, porque o preconceito, a própria palavra já diz, é um conceito anterior. Você tem um conceito pré-estabelecido que, na verdade, não tem a ver com aquilo. Você julga pelo seu conceito estabelecido anteriormente. Quando você tem contato, quando você conhece, quando você vê quem a pessoa é, quando você se relaciona com ela, então você aprende que é um ser humano como você, que tem facilidades e dificuldades como você, que está aqui, é um irmão do caminho, que está aqui aprendendo, vivenciando, crescendo, como todos nós. Então é extremamente importante ter contato, buscar, conhecer. É muito simples julgar. No caso do homossexual, por exemplo, a gente vê estampado no Facebook, homem nasce homem, mulher nasce mulher. Se nascesse a primeira vez, tudo bem. O grande problema é que Deus é muito maior que isso, não é? Então, que tal parar para pensar o porquê a pessoa nasceu com aquela tendência? Da onde veio, se desde criança ela tem aquela tendência? Então, foi Deus que colocou? Se Deus que foi que colocou, você está contra Deus? Então a gente precisa pensar mais, analisar mais, usar a nossa inteligência e combater o nosso preconceito, não é? Não no sentido de gostar, mas no sentido de entender como um ser humano normal, igual a todo mundo, seja qual for as circunstâncias. Eu, por exemplo, não gosto de tatuagem. Nunca fiz, eu não gosto de marcar o corpo, mas não tenho nada contra e não tenho nenhum preconceito contra quem faz tatuagem. Ele acha bonito, ele gosta, eu não vou achar que ele é marginal, que ele é maloqueiro, que ele é isso, que ele não vou achar isso. É apenas uma pessoa que gosta de uma coisa que eu não gosto, mas não tem nada a ver, não vou ter preconceito, tenho relacionamento normal. Quando a gente fala em preconceito, é isso que a gente tem que pensar. Você não precisa ser igual e você não precisa gostar daquilo. O que você não pode é menosprezar, é levar aquela pessoa a alguma dificuldade e privá-la de alguma coisa que é do direito dela. Aceitar, né? Aceitar naturalmente, não precisa gostar da tatuagem, mas aceitar a pessoa que gosta como uma coisa natural. Aqui na Terra, Moisés, nós nos unimos geralmente pela identidade de categoria, de caráter, pelos mesmos sentimentos, pelos gostos. No plano espiritual também é assim? Exatamente a mesma coisa, não é? O plano espiritual e a Terra é uma cópia do plano espiritual. As mesmas pessoas que vivem no mundo espiritual são as que viveram aqui e as que vão viver aqui depois. As famílias também? As famílias também. Então, nós voltamos a nos unir enquanto família no mundo espiritual, só que muito maior, né? Nós temos pessoas que nós amamos de outras encarnações e que a gente se encontra e se relaciona e continua junto. Então, a vida, ela continua de uma forma natural. E nós vamos nos afinizar no mundo espiritual nos mesmos grupos que a gente se afiniza aqui. É claro que há um aprendizado constante. Quanto mais evoluímos, mais facilidade nós teremos de nos unir aos grupos. Mas num primeiro momento, no nosso estágio evolutivo, a gente se une àqueles que nos agradam, que falam, que fazem as coisas que nós falamos e que nós gostamos. É desagradável você estar num ambiente, numa rodinha, num contexto social, que você não entende nada e não gosta nada do que está sendo discutido.
No mundo espiritual é a mesma coisa. Você encontra um grupo que fala de um assunto que você não compreende, que não é seu, que você não gosta, e você naturalmente vai se afastar e vai procurar um grupo que trata dos assuntos que você está mais ligado. E é natural que essas famílias procurem-se e reencarnem juntos na mesma região, na mesma casa? Sim, e é uma coisa que nós vemos também no meio encarnado, não é? Se você tem uma determinada dificuldade, você procura grupos que tratam daquela dificuldade. Como exemplo, as doenças, as síndromes. Então hoje nós temos grupos nos meios sociais das pessoas que têm síndrome tal, doença tal. Por quê? Porque uma apoia o outro. Quando nós vamos reencarnar, a mesma coisa. Nós vamos reencarnar com uma tendência, com uma facilidade para uma atividade. Então a gente busca reencarnar em grupos para que um apoie o outro e a gente tenha maior facilidade. Nem todos telespectadores nossos são espíritas, então eu vou fazer uma pergunta por partes para a gente tentar passar para o nosso ouvinte, o pessoal lá de casa, exatamente o que queremos dizer. A doutrina espírita é reencarnacionista, certo? Certo. Então nós temos, a cada vida, nós temos uma família, certo? Certo. Então, se temos várias vidas e várias famílias, não se torna, de uma certa forma, o ridículo, o culto aos nossos antepassados? Não, ridículo não. Eu acho que o culto aos antepassados é uma forma de respeito. É tudo aquilo que foi importante para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, que impulsionou na sua melhora, você acaba tendo um certo respeito, um certo culto àquela situação. A gente reencarna na Terra, na maioria das vezes, nós retornamos no seio familiar, o grupo familiar vai retornando. A gente não troca de família exatamente a cada encarnação. Mas o respeito ao antepassado é alguma coisa extremamente importante, porque esse antepassado participou, não é, do seu progresso, do seu crescimento, criou, na maioria das vezes, um vínculo afetivo que vai durar para a eternidade. Então, a nossa família, ela não diminui, ela amplia cada vez mais. E o culto ao passado, claro, é dentro simplesmente de uma situação de respeito, não fica lá cultuando, né? O respeito ao passado é sim alguma coisa importante. Há, inclusive, alguns povos que levam esse respeito, assim, às últimas consequências, como, por exemplo, os egípcios levavam, como os japoneses levam, como os mormons levam, a ponto de criarem uma estrutura enorme para preservar essas ligações lá do passado. O que você entende, o que você pensa sobre esse assunto? Tudo que é excessivo é prejudicial. Por isso eu me incomodei com a palavra o culto ao passado e preferi a palavra o respeito ao passado. Porque quando a gente fala em culto, muitas vezes a gente vai para as raias do excesso. É importante o respeito, é importante aproveitar tudo que nós tivemos no passado para entendermos o passado, entendermos o presente e procurarmos um futuro cada vez melhor. Temos que ter um certo cuidado com o excesso, não é? Todo excesso em qualquer área do relacionamento humano, ele é prejudicial. Então é extremamente importante nós mantermos a lembrança do passado, respeitarmos o passado, mas termos o cuidado de não partirmos para nenhum excesso que acabe atrapalhando, empatando, obscurecendo o nosso futuro. Falando em antepassados, falando em culto aos antepassados, o cemitério Père-Lachaise da França é uma verdadeira cidade. E se você for caminhar por lá, vai perceber que há verdadeiras obras faraônicas, que algumas estão se destruindo com o tempo. E, particularmente, um dos túmulos, até dos mais simples lá, é de Allan Kardec, que é muito bem cuidado, sempre tem flores. Ao passo que de muitas outras criaturas muito famosas estão acabando, estão derruindo. Você acha que está havendo assim um descaso em relação ao passado dessas criaturas, das famílias que os sucederam? Na verdade, é um próprio contexto social que modificou ao longo do tempo. Há muito pouco tempo atrás, era comum você ouvir as pessoas dizendo: eu sou da família tal.
não é? E normalmente ligada às conquistas materiais. Hoje em dia já não se ouve tanto falar nisso. E a gente percebe que a ligação para o contexto, para o conjunto, para o grupo, está aumentando, enquanto o apego ao diminuto está diminuindo, não é? E nós precisamos aprender a nos amar a todos. Então, eu acho importante respeitar, cultuar, mas não endeusar aquilo que foi e aquele passado. Eu acho bonito. Tem lá o túmulo da família, manter arrumadinho, né? Não imaginando que a família está lá, porque não está lá. Mas é um ponto de memória do passado, é um ponto de respeito do passado, apenas isso. Agora, hoje em dia, a gente viaja, muda, trabalha no mundo inteiro. Às vezes, as famílias se dispersaram daquele lugar e o túmulo acaba realmente ficando esquecido. Mas o importante é que o ente querido fique na nossa memória e não no túmulo, né? Você falou uma coisa que me deixou intrigado. Quer dizer que o morto não se encontra lá no cemitério? Claro que não, não é? Nós usamos um corpo. O corpo é como uma roupa que nós usamos um período. E quando ela se estraga, a gente descarta. Mas a gente não vai ficar lá no cemitério. O cemitério é um lugar ruim de ficar. A gente vai ficar nos lugares bons da vida, claro. Mas eu já ouvi falar que tem espírito que fica muito tempo ligado ao corpo. No próximo bloco, quero saber de Moisés se isso é possível. Voltamos já já. Chegamos ao último bloco do nosso programa com Moisés Rossi. No bloco anterior, eu quis saber de Moisés se é possível, eu já ouvi falar que há espíritos que ficam presos no cemitério, lá nos túmulos. Você falou que eles não ficam. Fica ou não fica? Não, a regra é não ficam. Quando o nosso corpo, por algum motivo, não serve mais para nós, quando ele morre por algum motivo, nós nos desligamos dele. Imediatamente somos recebidos por aqueles que foram antes que nós, aqueles que nos amam, que nos querem bem. Os trabalhadores espirituais, eles nos levam para um refazimento, para uma readaptação no mundo espiritual, que nós saímos, reencarnamos, estamos retornando para lá. Então a regra é essa, não é? Você morreu, é recebido, é amparado, vai por um momento de refazimento, vai se readaptar no mundo espiritual, a vida continua. A exceção são alguns que realmente ficam ligados ao corpo físico, mas aí por uma atração pessoal, não é? Uma pessoa extremamente vaidosa, mas quando nós dizemos extremamente, é extremamente. Lembra que eu falei que todo excesso é prejudicial? Aí nós estamos falando de um excesso. Claro que todos nós gostamos de estar bem aparentados, de estar bem apessoados, se vestir bem, estar mais ou menos bem apresentável, isso é normal. Não é? As mulheres, principalmente, gostam de ter uma boa aparência. Isso é normal. Isso não quer dizer que vai te prender ao corpo depois que você morrer. Nós estamos falando daquele excesso, aquela coisa muito forte, não é? De querer manter a qualquer custo a beleza do corpo. Isso é um fator que deixa o espírito, às vezes, preso ao corpo por algum tempo. O suicida fica preso? O suicida é difícil a gente estabelecer, porque aí não tem um padrão. Cada pessoa se suicida por razões diferenciadas. E razão diferente, cabeça diferente, vai causar uma reação diferente. Há uma tendência no suicida também, claro, de perceber um pouco, ali fica ligado um pouco, mas não é uma regra
tão geral quanto seria a regra geral você morrer e ser socorrido, ser levado e não ver o corpo se decompor, tá? O suicida tem um problema sim, mas o que determina realmente é o apego excessivo ao corpo, achar que você é o corpo é tudo para você, você não tem a menor ideia de que existe alguma coisa que sobrevive ao corpo. O materialista às vezes tem esse problema. O dinheiro prende? O dinheiro talvez te prenda ao bem e não exatamente ao corpo, não é? Porque quando você tem muito dinheiro, você usa para o prazer e não exatamente uma ligação direta com o corpo. Às vezes o que prende a pessoa ao túmulo é a crença que ele agasalha também. Muitas pessoas acham que quando morrem tem que ficar lá deitado esperando o dia do juízo final. E às vezes ficam por lá, até que o corpo começa a se decompor, começa aquela situação complicada e eles são expulsos de lá, às vezes meio na marra. Já ouvi falar de alguns lugares na espiritualidade em que o indivíduo fica deitado lá, dormindo, esperando o juízo final. É verdade isso? É verdade, mas tudo isso são exceções. Agora nós estamos tratando da exceção e não da regra. Uma pessoa boa, com bons princípios, bom comportamento... Mesmo que tenha essa crença... Mesmo que tenha essa crença, porque não tem merecimento nenhum, não tem necessidade de passar por um lugar de sofrimento. Ela teve uma vida normal, natural, não é? Não foi assim um santo, mas também não teve nenhuma atitude tão reprovável. E ela teria merecimento de estar já vivendo a vida espiritual. Mas como agasalha no seu íntimo a ideia de que tem que dormir e não se afasta dessa ideia de jeito nenhum, ela é amparada, é socorrida, é colocada num lugar de proteção, ela fica dormindo ali até o dia que ela cansar de dormir e resolver acordar. Só para encerrar esse assunto, então seria inútil a nossa ida ao cemitério no dia de finados? Olha, se você quiser marcar encontro com alguém que você ama, que já morreu, marca num lugar mais bonito. Cemitério é um lugar de sofrimento, não é um lugar agradável, não é um lugar bonito. Para que você vai marcar encontro com uma pessoa lá? Marque numa praça bonita ou na sua casa. Numa igreja? Numa igreja, num templo evangélico, qualquer lugar. No centro espírita, exatamente. No seu lar. Isso, num lugar que a pessoa gostava de ir, entendeu? O cemitério, né? Não é um lugar que você marque encontro com ninguém. Então não vão marcar encontro com alguém que já morreu lá também. Não tem problema de chamá-lo para nossa casa, né? Eu entendo que chamar, essa palavra é muito forte. A gente não precisa chamar ninguém, como a gente não deve consultar os mortos. Você tem um ente querido que desencarnou, é dia de finados, você quer fazer alguma coisa? Homenageie, não é? Essas flores aqui é para aquela pessoa, a gente quer que ele esteja bem, que ele esteja em paz, que ele esteja tranquilo. Se ele estiver equilibrado, se ele estiver bem, ele pode até vir, não é? Agradecer e tal. Mas na suposição dele estar em desequilíbrio, é uma minoria, mas acontece com alguns. Então, para evitar da gente atrair para lugares impróprios um espírito que não esteja bem, o ideal é não chamar. O ideal é homenagear, esteja ele onde ele estiver. Com essa conotação, ele vai se sentir bem onde estiver, se ele não puder vir. A oração é sempre bem recebida? A oração é sempre um refrigério. Para aquele espírito que está equilibrado, que está bem, que percebe a sua oração, é uma alegria ele perceber que você lembra dele, que você o respeita, que você o ama, que você está desejando coisas boas para ele. Aquele espírito que não está bem, o suicida, por exemplo, quando você ora por ele, ele sente um alívio, ele sente um pouco de paz, ele tem lucidez por alguns instantes enquanto você está orando e aquilo é um grande benefício para ele. A prece sempre é boa em qualquer circunstância. Por que nascem filhos tão diferentes na mesma família? Nós precisamos aprender. Aqueles que estão dispostos a suportar a nossa presença para aprendermos, é ali que nós vamos nascer. Nós temos que entender que é uma engrenagem, o que é oferecido com a necessidade que o espírito tem. Muitas vezes a necessidade dele é suprida, é atendida a necessidade de aprendizado dentro de uma família totalmente diferente do que ele é. Então a espiritualidade providencia. Há um encontro, há uma programação, há uma autorização e esse espírito nasce dentro daquela condição que ele precisa naquele momento do seu progresso para que ele possa se desenvolver, crescer, vencer o passado e encontrar caminhos mais tranquilos em sua vida. Todo renascimento é minuciosamente programado, é isso que nós temos que ter ideia. Nada acontece por acaso. Então parece que numa família extremamente moralizada, nasce uma pessoa com tendências aí viciosas. Mas o que aconteceu?
aconteceu que aquela família é o que ele precisava para um tipo de aprendizado. Talvez o que ele vai aprender nessa encarnação não tem nada a ver com as viciações que ele traz. As viciações ele vai resolver numa outra encarnação. Então é por isso que nascem, às vezes, pessoas diferentes dentro do seio familiar. Em 10 segundos, Moisés, estamos no final do programa. Por que às vezes, dois pais desnaturados recebem duas joias em sua casa? Para aprender. Aí as joias é que vão ensinar os pais desnaturados. O bom exemplo do filho moralizado vai ferir os sentimentos dos pais e eles vão aprender com isso. Última pergunta. A ternura da mãe pelos filhos é inata ou é inspirada por Deus? É inata, tá? A maternidade já traz consigo essa ternura natural. Tanto que a gente vê na animalidade também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até a próxima semana.